todos, todas e todes que estejam assistindo essa nossa live do canal do Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que foram assistir a qualquer momento. Convidamos você para nos acompanharem nesse estudo a respeito de mais um aspecto da doutrina espírita e dos evangelhos também, não é? À luz da própria doutrina e da ciência, do progresso da ciência. Hoje nós vamos estar analisando esse ensino bastante conhecido de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai, um ensino sempre presente que a gente tem múltiplas possibilidades de interpretação. Então vamos juntos. Eu vou começar a projetar aqui para que a gente possa, acompanhando com os slides, aquilo que a gente vai estar estudando. Então, espero que todos possam aproveitar essa oportunidade da gente estar refletindo a respeito desse ensino de Jesus, que tem mais implicações, talvez, do que a gente imagina. É interessante saber quando que esse ensino foi proferido por Jesus, não é? Essa capa desse Evangelho segundo o Espiritismo é bastante sugestiva, porque esse ensino foi trazido por Jesus num momento de reunião, exatamente de reunião dele com os discípulos. Ele estava lá reunido com eles, logo depois de terem chegado em Jerusalém para a Páscoa. Talvez vocês lembrem, né? Que Jesus era costume dos judeus, todos os anos, irem até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Mas, em particular, naquela vez, eles estavam indo pela última vez. Nós sabemos que daí a um tempo Jesus seria então preso e depois crucificado, não é? Naquela situação dolorosa que nós todos conhecemos. E Jesus, naquele momento daquela reunião, daquela reunião conhecida como a última ceia, não é? Porque é a última antes dele desencarnar, quis preparar o espírito dos discípulos e começou a conversar com eles sobre várias coisas, dar vários ensinamentos. Em certo momento, ele falou assim para eles. Isso a gente encontra no capítulo anterior do Evangelho de João. Esse ensino é do capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo 13 está exatamente o contexto de quando ele trouxe esse ensino. Então, ele disse assim, daqui a pouco tempo, nós não estaremos mais juntos. E os discípulos ficaram muito assustados. Como assim? Como assim não estaremos mais juntos? O que vocês imaginam que eles sentiram quando Jesus disse isso? Vocês não me verão logo mais. Logo bateu um sentimento forte de medo. Jesus não vai estar mais junto? E como eles ficariam? Eles sabiam muito bem que os judeus estavam tramando coisas muito ruins para eles. Não gostavam daquelas ideias que Jesus trazia e tentava divulgar entre a população que o procurava, e que eles julgavam que ele era contrário aos ensinos de Moisés e às tradições que eles tinham. Então eles ficaram com medo, como eles ficariam sem Jesus, porque de alguma maneira Jesus os apoiava. Jesus conseguiu mais de uma vez, não é, se livrar de alguns momentos, de alguns ardis que judeus e mesmo romanos prepararam para ele. Como eles ficariam sem Jesus? Jesus, percebendo no coração deles aquele estado, aí então se volta para eles e diz assim: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se perturbe no coração, né? Não tenham medo. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, eu virei outra vez. E aí tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus se abre para eles e diz para eles que não estaria mais junto deles logo mais.
mas que eles ficassem tranquilos, porque esse lugar, essa situação onde ele estaria, tinha muitas moradas, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar para vocês, porque aí onde eu estiver, vocês vão estar também comigo. E os discípulos ficaram, de qualquer forma, muito preocupados com aquilo. Nós sabemos que logo mais, né, dali a pouco tempo, Jesus seria preso e aconteceria tudo o que nós já conhecemos. Kardec trouxe esse ensino no capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros capítulos, e Kardec coloca logo ali porque esse capítulo tem uma importância muito grande, não é? Já para abrir a visão do Espiritismo. Nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou os ensinos morais fundamentais de Jesus, sem se preocupar com as situações corriqueiras, com os eventuais milagres e outras tantas coisas que se atribuiu a Jesus durante muito tempo, mas só aquilo que é considerado os ensinos centrais que Jesus trouxe. E esse é um dos ensinos centrais. E Kardec, então, analisa, ele reproduz essa passagem, esse ensino de Jesus, e depois ele faz uma análise a respeito disso. Diz Kardec lá no item 2, né? O item um é a passagem do Evangelho, o item 2. E Kardec diz assim, interpretando: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas para o seu adiantamento. Olha que interessante. Depois ele continua, depois mais para frente a gente continua de novo. Olha que interessante a noção que ele extrapolou daquilo que Jesus disse e relacionou a casa do Pai com o universo e diferentes e moradas com mundos. Mas será que as pessoas que ouviram Jesus, os próprios discípulos, conseguiram ter essa visão naquela época? É algo que a gente precisa analisar, né? Não é como será que as pessoas da época de Jesus entenderam isso que ele falou? Será que isso foi suficiente para eles ficarem esclarecidos? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá algumas pistas do modo como a gente deve abordar os ensinos de Jesus, e deve abordar, na verdade, tudo aquilo que ele pesquisou, todos os fenômenos psíquicos e mediúnicos, né? E tudo aquilo de que, de alguma maneira, a gente estuda e que foi trazido para nós numa outra época, né? O que Jesus trouxe, ele trouxe na época que ele esteve aqui encarnado. E isso lá faz mais de 2000 anos, né, aproximadamente. Kardec diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, veja bem, que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, aquilo que realmente deve fortalecer a nossa fé, transformar a nossa fé em algo inabalável, tem que ser algo que possa enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Será que aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás enfrentou e pôde enfrentar o raciocínio, a razão da humanidade em todas as épocas, até hoje? Veja, Kardec ainda coloca mais. E aí ele já vai colocar isso lá em A Gênese, o último livro que ele publicou antes de desencarnar. Ele diz assim, veja só, né? Lá no Evangelho está falando sobre a fé. E a fé, para ser inabalável, tem que acompanhar a razão. Ele diz em A Gênese que o Espiritismo e a ciência se completam um ao outro. A ciência, sem o Espiritismo, se encontra impotente para explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e o controle. Então, isso está no capítulo 1 de A Gênese, no item 16. Então, o espiritismo, que veio aí numa época bem diferente da de Jesus, veio do século XIX, 1900 anos depois de Jesus, numa outra época, numa época de
de desenvolvimento científico maior, de raciocínio maior, bem maior, muito mais conhecimento do que na época de Jesus, não é? Kardec diz que o espiritismo tinha que se aliar à ciência e vice-versa, porque um completaria o outro, né? Será que a ciência agora ajuda a que a gente entenda melhor aquilo que Jesus trouxe? Será que a ciência, junto com o espiritismo, ajuda a que a gente entenda melhor o que o espiritismo trouxe? Como será que as pessoas lá no século I entenderam aquilo que Jesus falou? Os próprios discípulos, né, que o acompanhavam mais de perto. Há muitas moradas na casa do meu pai. Moradas? Como assim moradas? O que é casa do pai? Casa do pai? Do século I? Que pai? Casa de Deus? Será que eles pensavam em mundos além da Terra? Eles tinham essa clareza de que existiriam outros mundos além da Terra? Parece que as coisas não eram tão claras, né? Como a gente nota por algumas narrativas que a gente vê nos evangelhos. Por exemplo, quando a gente analisa a narrativa do nascimento de Jesus ou do desencarne de Jesus, né? O nascimento de Jesus, como é que a gente interpreta, né? Como é que foi interpretado ali num dos evangelhos? Que uma estrela, né? Foi o sinal que levou os reis magos até encontrarem o local onde Jesus teria nascido, não é? E que essa estrela, então, teria acompanhado ele, e de alguma maneira, indicado para eles o local. Do ponto de vista do que a gente entende hoje, astronomicamente é possível uma estrela indicar um local na Terra? Ou será que uma estrela cadente, né, que a gente vê no céu, coincidentemente iria cair bem, iria passar bem perto do local onde Jesus teria nascido? Será que é isso mesmo? Então, essa era uma visão que se tinha da natureza naquela época, né? E que quem registrou nos evangelhos colocou dessa forma, a estrela indicando o acontecimento. E também na hora do desencarne de Jesus, diz que os céus se fecharam, as nuvens do céu taparam o sol, e com essas nuvens vieram trovões e relâmpagos, né? Como se o céu tivesse se revoltado com o desencarne de Jesus. Será que é possível isso? Quantas pessoas já foram, né, enfim, condenadas e assassinadas injustamente? E isso não é uma constante, a gente não vê isso acontecer como sinal de que os céus teriam ficado muito revoltados com aquilo. Mas era algo que o narrador do Evangelho coloca como um fenômeno do céu e que estaria representando aquilo que Deus, na visão dele, aquele sentimento que Deus teria a respeito disso, né? Muito bem. E com o passar do tempo? Com o passar do tempo, a ciência foi progredindo. Quando nós chegamos 1.900 anos depois, muita coisa tinha mudado, não é? Então, o século XIX foi um século de muito progresso da astronomia. Não começou no século XIX, já tinha começado 1 ou 2 séculos antes, assim, esse progresso mais intenso. Mas no século XIX houve um desenvolvimento maior de instrumentos de observação do céu, de análise da luz que vinha das estrelas, de registro da posição dos astros, dos mundos no céu. Já se sabia da existência de outros mundos, já se tinha observado a Lua, por exemplo, nosso satélite natural, com muito detalhe. Já se sabia de luas que existiam em outros planetas do nosso sistema solar, já se conhecia a Via Láctea, nossa galáxia, já se conheciam nebulosas, não é? Já se conheciam várias coisas. Ainda havia noções que depois foram melhorando, mas os instrumentos foram sendo
foram se aperfeiçoando e existia uma vontade muito grande de que as pessoas aprendessem isso. Por conta desses conhecimentos, os cientistas, em primeiro lugar, e depois as próprias pessoas, começaram a questionar a versão religiosa dos fenômenos astronômicos, né? Então, a ideia de que o mundo teria sido feito em 6 dias, a ideia de que a Terra era o centro do universo, a ciência já não aceitava mais, né? A ideia de que a Terra seria o único mundo. Então, já começava as pessoas pensarem na possibilidade da existência de outros mundos e talvez, quem sabe, com vida. Esse aqui é um astrônomo bastante conhecido, não é? Nós vamos falar dele um pouquinho mais um dos astrônomos da época de Kardec. No século XIX, houve um crescimento bastante grande do número de observatórios instalados na Europa, em particular, e ao redor do mundo, mas principalmente na Europa, né? Em Paris, em particular, onde vivia Kardec, existia um observatório principal, que era o Observatório de Paris, esse aqui à esquerda, cujo responsável, durante 10 anos, próximos lá do começo do trabalho de Kardec, foi o François Arago, o astrônomo François Arago, que depois iria, inclusive, depois de desencarnado, né, iria enviar mensagens que aparecem lá nas obras de Kardec. Ele era um astrônomo bastante conhecido e foi, inclusive, ministro da ciência, né, durante alguns governos. Esse outro observatório aqui à direita é o observatório de Juvisy, já posterior a Kardec, e cujo diretor, na época, né, foi o astrônomo à direita aqui, que é o nosso Camille Flammarion. Então, havia um interesse bastante grande na astronomia, de modo que era possível reinterpretar uma série de noções antigas e, inclusive, alguns ensinos de Jesus, com base nesse desenvolvimento que a ciência tinha tido nos séculos anteriores ali, né? E no século XIX também. E veja que Kardec era um homem do seu tempo, um homem do século XIX. E ele nas obras, né, nas obras que nós entendemos como obras fundamentais da doutrina, ele não se furta a analisar as questões que eram discutidas na sua época, enfrentando a razão face a face, em todos os momentos, né? Então, no capítulo 5 de A Gênese, por exemplo, ele vai falar sobre os antigos e modernos sistemas do mundo. Ele vai analisar aqui, né, qual era a forma que os homens, ao longo do tempo, do que se conhecia na época, foram explicando a respeito de como o universo foi se formando, como se entendia antes, como foi sendo mudada a visão com o progresso da ciência e como depois se entendia no século XIX, né? Ele parte desde a noção básica de que as pessoas lá no passado, na época de Jesus e antes, né, viam o sol nascer de um lado e se pôr do outro na Terra, e não tinham motivos para acreditar que era a Terra que se movia. Então diziam que era o Sol que se movia. Então Kardec fala, bom, é natural. As pessoas estavam ali refletindo o que elas viam. Só depois, com a construção, com as observações demoradas, construção de equipamentos de observação, é que essa ideia foi mudando. No capítulo 6 de A Gênese, né, nós vamos ter lá um capítulo muito interessante chamado Uranografia Geral. Uranografia era o nome da astronomia na época de Kardec. Que na época de Kardec a astronomia era só descritiva, ela mapeava os corpos celestes. Urano aí é por conta da deusa Urânia, né? Que era a deusa dos gregos, que era a deusa do espaço, dos corpos celestes, enfim. Que então a uranografia era a descrição dos corpos celestes aí, né? Do domínio da deusa Urânia. Então, esse capítulo, Uranografia Geral, né? Hoje a gente poderia falar de astronomia geral, talvez, né? Ele fala de vários assuntos específicos da astronomia, espaço-tempo, sóis e planetas, satélites, cometas, estrelas, uma série de coisas. Só que este capítulo em particular, ele foi retirado
de comunicações que foram recebidas mediunicamente, assinadas por um espírito que assinou Galileu. Galileu foi um cientista, mas um cientista que viveu entre o século 17, 18, né? E que foi um pesquisador bastante grande aí, que foi um dos que reforçaram a ideia de que era a Terra que girava em volta do Sol e não o contrário. Foi quase condenado pela Igreja na época, né? Na época que ele viveu. E que então essas comunicações eram assinadas por Galileu. E falando inclusive sobre a criação universal, a origem da vida e tudo mais, né? Kardec colocou aquilo não necessariamente como algo fechado, mas como algo, como uma contribuição trazida pelos espíritos através da psicografia. E quem psicografou foi exatamente Camille Flammarion, que era também um médium, que trabalhou um tempo junto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec. Capítulo 8 ele vai falar sobre teorias sobre a Terra, teorias sobre a formação da Terra, analisar teorias mais antigas e teorias que eram aceitas no século XIX. Não quer dizer que essas teorias são as mesmas teorias que foram aceitas depois no século XX ou no século XXI. Veja, Kardec não tinha como saber isso. Ele colocou a evolução das ciências até o momento em que ele estava. O que já foi um grande avanço, porque a tradição religiosa da época não aceitava que a ciência pudesse derrubar algo que eles entendiam que estava escrito nas escrituras. E havia então uma grande divisão entre aquilo, as ideias, os achados das ciências da época, da geologia, da paleontologia e mesmo da astronomia, né? Em relação àquilo que eles interpretavam que estava escrito nas Escrituras. As Escrituras eram a palavra de Deus, como é que podiam estar erradas? Mas a ciência não tinha nada a ver com isso. A ciência estava descobrindo e estava mostrando que não era bem como estavam se interpretando. Kardec teve a coragem de colocar nas obras básicas da doutrina espírita tanto aquilo que os espíritos estavam trazendo por via da sua análise das comunicações mediúnicas, quanto a contribuição da ciência. Então, o Espiritismo já nasceu juntando a contribuição das ciências da época com a contribuição que os espíritos trouxeram, fruto da pesquisa dele. É aquilo que ele falava naquela parte que a gente mostrou antes. O Espiritismo e a ciência têm que caminhar juntos. E ele colocou isso nas suas próprias obras. Para vocês terem uma ideia, ele historia uma série de teorias sobre a criação do universo, né? Em particular a criação do nosso sistema solar, e haviam algumas teorias recentes, aí do século XVIII, principalmente, e a última teoria que ele coloca é a teoria dada no finzinho do século XVIII, começo do XIX, que é a teoria desse senhor, que é o matemático e físico Pierre-Simon de Laplace. A teoria de Laplace, que dizia que o sistema solar tinha nascido de uma nuvem primordial de matéria e que essa nuvem se expandiu e acabou formando várias nuvens secundárias. Essas nuvens secundárias se movendo em rotação acabaram deixando no meio um núcleo mais quente e a parte externa foi resfriando e formando anéis. Cada anel desse se resfriando foi formando depois planetas em torno daquele núcleo que seria o Sol. Essa foi a teoria de Laplace, e que Kardec, lá no capítulo 8 da Gênese, diz assim: essa teoria é a que prevalece hoje na ciência. Olha, Kardec sintonizado com a sua época, né? Ele fez análise das teorias que já estavam sendo questionadas. Havia teorias importantes, como a teoria de Kant, por exemplo, que é um pouquinho anterior, que estava sendo questionada em alguns aspectos. A teoria de Laplace é uma teoria interessante porque Laplace dizia assim, olha, esse modo de criação do universo que está colocando é um modo independente da existência de um Deus. Aqui as coisas aconteceram segundo as leis da natureza, as leis conhecidas.
Eles conheciam muito bem as leis de Newton, Galileu e outros pesquisadores da época e usavam aquilo, né? Usaram aquilo para poder descrever os fenômenos e descrevê-la de uma maneira coerente. Então ele dizia que não precisava de Deus. Por outro lado, ele não explicava como é que essas leis da gravidade, do calor, etc., já existiam lá no universo antes. Mas, enfim, daí para frente, existindo as leis, as coisas foram segundo as leis, né? Mas Kardec dizia que essa teoria era a teoria que prevalecia. O que Kardec queria dizer? Que apesar de ser uma teoria do final do século XVIII, começo do XIX, era a teoria ensinada nas universidades. Era aquela aceita até então. E que a igreja não aceitava. Logicamente que não aceitava. Mas ele colocava que essa é a teoria mais apropriada para aquele momento. E, em particular, aquele capítulo 6 de A Gênese, que nós mostramos antes, Kardec mencionava que a teoria que estava lá, ditada pelo espírito Galileu, era muito em acordo com a teoria ditada pelo Laplace, que é o que Kardec chama da teoria da condensação, que hoje a ciência entende como a hipótese nebular, porque isso aqui, essa nuvem inicial, seria uma nebulosa, né? E é interessante porque, naquela época, né, aqui tem um desenho que foi feito por William Parsons, um astrônomo, né, sobre uma nebulosa, e aqui do lado, só para comparação, uma fotografia muito mais recente, né, dessa mesma nebulosa, mostrando que tinha coisas parecidas ali, mas não era exatamente daquele jeito. Na época lá de Kardec, o que você achava que eram as nebulosas? As nebulosas eram, a princípio, nuvens de poeira. Diziam que eram, talvez, o berço de estrelas que estavam se formando. Por quê? Porque os telescópios que se dispunham naquela época não conseguiam produzir uma foto como essa da direita, né? Com a resolução de uma foto dessa tirada por satélites, inclusive satélites espaciais como o Hubble e outros que a gente tem hoje em dia. Então eles imaginavam algumas coisas. Mas a teoria do Laplace dizia que essas nebulosas não só davam origem às estrelas, mas davam origem ao sistema todo. A estrela rodeada por planetas, que iria se condensando e se formando. Ora, o número de nebulosas que já se observava no céu era imenso. E aí, então, as pessoas começaram a pensar: ora, se a nossa nebulosa, que deu origem ao nosso sistema solar, também deu origem aos planetas, será que aquelas outras nebulosas também dão origem a outros planetas? E ficaram extremamente entusiasmados. E isso sendo divulgado, existiam revistas de divulgação científica, né? Se as nebulosas não são nuvens de poeiras, mas aglomerados de estrelas, inclusive que podiam produzir planetas, deve haver então um monte de planetas. Ora, se deve haver um monte de planetas, deve haver muitos planetas com vida. E aí as pessoas começavam a olhar para o céu e imaginar aquilo. Quantas pessoas estariam nos observando naquele momento? Como seriam essas pessoas? Como seriam esses seres? Seriam parecidos conosco? E aí os escritores já começavam a redigir novelas a respeito daquilo. Os astrônomos e poetas começaram a escrever livros a respeito disso. O próprio Camille Flammarion escreveu um livro chamado Urânia, em que ele narra uma novela de alguém que sai da Terra e é levado por um ser para visitar os confins do universo, e ele vai descrevendo o que ele vê nos confins do universo, os seres que ele encontra. Claro que aquilo nunca foi observado, mas ele estava usando, além dos seus conhecimentos como astrônomo, uma licença poética. Era um outro momento. Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, naquele século, era um ensinamento que caía como uma luva. Morada implica no morador. Então deveriam haver muitos moradores
nas muitas moradas. E Kardec confirmou isso e interpretou diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos. Ele veio de acordo com a expectativa dos pesquisadores e da população. E já antes, no Livro dos Espíritos, Kardec já tinha demonstrado que ele queria, que ele se preocupava com essa questão e já perguntou para os espíritos isso diretamente. Pergunta 55 do Livro dos Espíritos, o primeiro que foi lançado por Kardec em 1857. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos alimentaram essa esperança. Sim. Eles não disseram talvez, disseram sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. O que se dizia, se houver outros seres, o ser humano é o ser mais inteligente, é aquele que é feito à imagem e semelhança do Criador, então é aquele que tem a inteligência e a compreensão mais profunda. E os espíritos dizem assim, menos. O homem está bem longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. E Kardec complementa: nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Kardec usa os seus conhecimentos científicos e diz: já se conheciam milhares de nebulosas, então deveriam ter também muitos milhares de mundos e muitos semelhantes. O que é de diferente? Existiam estrelas maiores, menores do que o Sol, estrelas mais próximas, mais distantes. Por que que a Terra e o nosso Sol teriam algum privilégio? O Sol não era nem o maior nem o menor. Qual a diferença? Qual o privilégio? E olha que coisa interessante, né? Nessa mesma época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, em 1857, o Livro dos Espíritos foi lançado com 500 e poucas perguntas, e depois, com a continuação do trabalho de Kardec, em 1860, Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, já com 1019 perguntas, né? Que é aquela, mais ou menos aquela que a gente usa e conhece hoje, a rigor, né? Quando foi lançada, logo depois que foi lançada a segunda edição do Livro dos Espíritos, estava lá o jovem Camille Flammarion, então aí com os seus 20 anos de idade, uma promessa na astronomia, já ajudando o François Arago no Observatório de Paris, e escrevendo, inclusive, livros a respeito de astronomia, com o objetivo de tentar divulgar isso para a população. E ele está passando numa praça lá de Paris, onde tinha várias lojas e vários locais, como hoje seria algo como um outlet nosso, e tinha uma livraria muito famosa, e ele passa na vitrine e olha na livraria e vê lá um exemplar de O Livro dos Espíritos. E ele acha muito curioso aquele nome. O Livro dos Espíritos, o que é isso? E ele então pega na livraria aquele livro e compra. E quando ele abre no sumário do livro, no índice do livro, ele vê lá um item nomeado A Pluralidade dos Mundos Habitados. E ele toma um choque naquele momento, porque ele lembra que ele estava escrevendo exatamente um livro com aquele nome. Isso aconteceu em 1860. Em 1862, ele publicaria esse livro, chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, cuja primeira capa a gente vê aqui nessa figura à direita, em francês, com o nome aqui Camille Flammarion. Ele não teve dúvida, ele foi procurar o autor do livro. Encontrou Kardec
e quis saber como é que ele tinha chegado naquela conclusão. Aquele livro ele não tinha divulgado para ninguém, e ele estava escrevendo sobre aquele assunto. E Kardec, então, se entusiasma também com a dedicação dele e o convida para assistir às sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Camille Flammarion, então, sem perda de tempo, começa a frequentar a sociedade como assistente, depois como ajudante, e depois começa a se manifestar nele um pouco de algumas faculdades mediúnicas. E é ali, exatamente em 1862, 63, que ele vai receber a coleção de mensagens assinada pelo espírito Galileu, que Kardec reuniu, organizou, selecionou e publicou lá no capítulo 6 de A Gênese em 1868. E como ficou o desenvolvimento, as noções da astronomia depois de Kardec, no final do século XIX, no século XX, no século XXI? A pesquisa da vida fora da Terra se tornou uma preocupação tão grande que foi criado um ramo da ciência para estudar isso, chamado de astrobiologia, a pesquisa de qualquer forma de vida nos corpos celestes. Os cientistas não tinham nenhuma evidência sobre a vida em outros locais, nem na Lua, nem em outro local. Mas até os cálculos estatísticos mostravam para eles que a probabilidade de só a Terra, nos já milhares de mundos, então, que deveriam existir no universo, a probabilidade de só o planeta Terra ter vida era muito pequena à luz do conhecimento da ciência. E a astrobiologia, então, como ciência, né, começou a inspirar uma série de projetos que foram criados na Europa, nos Estados Unidos, nos diferentes locais, no sentido de buscar vida, se houvesse no universo. Os Estados Unidos criaram a NASA, né, a Agência Nacional de Pesquisa Espacial, em meados do século XX, né? E a NASA fez uma série de projetos, nós já conhecemos vários aí, dos satélites, foguetes, etc., que chegaram até a Lua e fazem pesquisas em outros locais, em outros planetas, né? Mas entre os projetos, criou também um chamado Projeto SETI, que era um projeto de busca de inteligências extraterrestres. Esse projeto teve diversos cientistas trabalhando nele, e curadores, coordenadores do projeto, entre eles o conhecido astrônomo chamado Carl Sagan, lá no século XX ainda. Esse projeto funcionou vinculado à NASA, que era uma agência governamental durante um bom tempo. Depois, as verbas para isso dependiam do governo, continuavam se mantendo, outras vezes eram cortadas, e o SETI acabou se deslocando e o projeto continuou como uma fundação particular, a Fundação SETI, né? E essa fundação aproveitou uma série de instalações de observatórios e antenas, enfim, que já existiam para poder continuar nessa pesquisa. Mas isso justifica a preocupação que esse assunto desempenhou e desempenha na ciência. Então, com o desenvolvimento de projetos que levaram o homem diretamente ao satélite natural, né, ao satélite lunar, satélites e outros foguetes que chegaram a percorrer quase todo o sistema solar enviando fotografias. Hoje em dia, com os telescópios espaciais, como o Hubble, como o James Webb, mais recente, não é? Então, a gente tem hoje muitos dados a respeito não só das estrelas, das nebulosas, mas da quantidade de planetas que existem, muito além do nosso sistema solar, né? Na nossa galáxia, a Via Láctea, e fora da nossa galáxia. Então, a gente sabe que só na nossa galáxia há milhões de estrelas, muitos milhões de estrelas, e eventualmente muitos bilhões de planetas para essas estrelas. E como já se descobriu várias outras estrelas fora da Via Láctea, os planetas que são
constatados de alguma maneira indiretamente fora, nessas estrelas, são chamados de exoplanetas, né? Planetas que existem fora da nossa Via Láctea. E hoje em dia, né, já existe um catálogo com milhões de exoplanetas que já foram nomeados, inclusive, né, fora aí da nossa Via Láctea. E pela análise, hoje em dia já é possível fazer uma análise da distância desses planetas até a estrela, do grau de variação de temperatura, pressão, etc. Está sendo possível, com a ajuda de computadores também, para analisar esse volume imenso de dados, né? Está sendo possível mapear quais desses milhões, bilhões de exoplanetas seriam potencialmente habitáveis por seres como aqueles que habitam a Terra. Então, eles são chamados de exoplanetas potencialmente habitáveis. Hoje em dia, em 2023, há aproximadamente 63 exoplanetas potencialmente habitáveis. Então, se fazendo a seleção daqueles que têm situação de temperatura, água líquida, proximidade, iluminação, nível de radiação, etc., similar ao da Terra, quais então teriam as condições mais próximas que poderiam então abrigar seres como nós, né? Ou como aqueles que vivem na Terra. E há então 63 desses bilhões que seriam potencialmente habitáveis. Mas veja, pode parecer pouco, né? Mas aqui a ciência está procurando aqueles planetas que abrigariam vidas como a que nós temos na Terra. Mas há vários outros pesquisadores que questionam isso e dizem o seguinte: bom, mas quem garante que todos os locais a vida se desenvolveu como se desenvolveu aqui na Terra? A probabilidade disso acontecer também, uniformemente no universo todo, também é muito pequena. Nós desenvolvemos aqui com as cadeias carbônicas como base. Talvez outros seres tenham desenvolvido com outro tipo de base. Então, aí o número de exoplanetas habitáveis por outro tipo de seres, né, cresceria bastante. E nós vimos que os espíritos dizem que não necessariamente os seres vivos dos outros planetas seriam semelhantes a nós, né? Veja, isso é muito interessante a gente analisar como os próprios espíritos deixaram essa abertura. Os espíritos não, de alguma maneira, não nos deram detalhes a respeito disso. Ou porque não podiam dar esses detalhes, ou mesmo porque muitos deles não sabiam. Eles, sempre quando era feito algum tipo de pergunta de caráter mais científico, eles sempre diziam: olha, isso aqui é a sua pesquisa científica que vai descobrir. Não nos cabe trazer para vocês os conhecimentos próprios, é a sua ciência que vai descobrir. E, eventualmente, eles mesmos também tinham limite de conhecimento. Kardec dizia isso várias vezes: os espíritos não sabem de tudo. Eles sabem aquilo que eles puderam aprender. Eventualmente, depois de desencarnado, podem ter aprendido um pouquinho mais, mas não necessariamente que já sabem tudo o que iria ser descoberto nos próximos 200 anos. Se nós voltarmos agora à explicação de Kardec sobre esse item lá no no Evangelho segundo o Espiritismo, então, há muitas moradas da casa do meu pai. Já vimos que Kardec deu essa interpretação que tem a ver com a ideia de que as moradas na casa do pai representariam os mundos. A ciência nossa não teve ainda o contato com diferentes habitantes dos vários mundos, mas ela já admite, e com dados, de que pode existir muitos mundos, que seja 63, muitos mundos espalhados no universo que têm vida, que têm possibilidade de vida. Mas se a gente acompanhar a explicação de Kardec, ele acrescenta uma outra possibilidade também de explicação, de interpretação desse ensino de Jesus. Ele diz assim, que independentemente da diversidade dos mundos, quer dizer, além da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, além da questão dos outros mundos, há a questão de que quando nós desencarnamos aqui da Terra, nós continuamos vivos e em torno da Terra.
num outro estado, que Kardec chama de erraticidade, né? O mundo espiritual, em torno aqui da Terra, tem um estado de erraticidade. O que é o estado da erraticidade? É o estado que os espíritos estão aguardando uma eventual próxima encarnação aqui na Terra. E que eles fazem uma série de atividades aí, como é muito bem descrito no Livro dos Espíritos e outros livros. Então, agora ele faz uma outra interpretação. As moradas podem ser estados felizes ou infelizes do espírito na erraticidade. Interessante, né? Será que isso é possível? Kardec, num outro livro chamado O Céu e o Inferno, o quarto livro que ele publicou, logo depois, um ano depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele publica uma série de entrevistas, vamos dizer assim, palestras que ele teve com vários espíritos, muitas das quais foram publicadas na Revista Espírita, aquela publicação que Kardec manteve desde 1858 até ele desencarnar em 1869, publicação mensal, que ele publicava o andamento dos trabalhos dele, de pesquisa, e ele publicou muitos diálogos transcritos, né, que ele teve com vários espíritos desencarnados. Ele classificou e publicou ali. E a gente quer analisar aqui dois desses diálogos. Nós estamos falando de espíritos que estão na condição de erraticidade e que foram entrevistados por Kardec. Um deles é esse que está no capítulo sobre os suicidas, falando sobre o suicida da Samaritana. E no meio da entrevista, Kardec primeiro faz a evocação, quer dizer, ele chama, né, o espírito do suicida da Samaritana, que era um cavalheiro que tinha ido numa casa de banhos que existia lá em Paris e que depois de um tempo foi encontrado morto num banho, um banho de imersão, chamava o banho da Samaritana. E ele então pediu permissão para os coordenadores espirituais da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, se ele podia evocar aquele espírito para aprender, para estudar, ou até para ajudá-lo. E os espíritos disseram que sim, e ele faz então a evocação, quer dizer, chama esse espírito, e os espíritos disseram assim, o guia do médium disse assim, espera, aqui está ele. E aí Kardec pergunta, onde estás agora? E ele responde, eu não sei, dizei-me onde eu estou. Quer dizer, o espírito chegou ali e não entendeu nada. O que está acontecendo? Ele perguntou onde você está. Eu falei, não sei, me diz onde eu estou. E aí ele explica: estás numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco, que querem o seu bem. E aí ele fala: então me diga, me dizei se eu estou vivo, porque estou asfixiando no caixão. Aquele espírito não sabia que estava desencarnado. E ele ainda estava, segundo ele, sentindo asfixia como se tivesse preso no caixão. Óbvio que ele não estava se asfixiando, o corpo estava morto. O espírito não depende do ar. Mas ele tinha aquela sensação de observar a situação. Não tem tantas pessoas que ficam num ambiente fechado e se sentem sufocando? Uma claustrofobia, aquele espírito estava tendo aquele sintoma. E aí Kardec explica para ele, né? Enfim, e no correr do diálogo, ele pergunta ainda para o espírito, pergunta número 15, né? O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Depois que ele já sabia que estava desencarnado, né? O momento que a vida foi se extinguindo doeu, foi doloroso? E ele disse assim: menos doloroso do que depois, porque só o corpo sofreu. Então ele dizia: depois que eu morri, depois que o corpo morreu, a dor continuou. Não a dor do corpo. Ele falava em outra dor. O que significa que os espíritos, depois de desencarnados, também sentem dor. Uma dor espiritual. É muito interessante a gente ver isso e ler num capítulo
do Livro dos Espíritos, chamado Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Lá há uma descrição muito interessante das sensações boas e ruins que os espíritos desencarnados podem ter. E esse espírito está manifestando aquilo. Como nós vimos, ele não sabia que tinha desencarnado, se sentia asfixiando e sentia que estava sofrendo. Então, esse espírito desencarnado estava sofrendo. Os detalhes, né, a respeito disso, eu convido todos que aqui estão ouvindo, né, a buscarem no livro Céu e Inferno, porque é muito interessante. As perguntas e as respostas, eu coloquei só algumas aqui, mas elas são muito interessantes. Um outro caso, de um outro capítulo, é o caso que eu trago aqui de um médico russo, capítulo 2 da segunda parte do Céu e Inferno. Esse médico russo é outra história, né? Ele desencarnou aí por uma doença e tal, mas ele tinha tido uma outra vida, ele tinha tido uma vida de auxílio às pessoas, ele era muito dedicado como médico, etc. E Kardec pergunta para ele: que região habitais? Estais num planeta? Porque ele dizia que depois que ele desencarnou, uma situação diferente. Ele logo percebeu que estava desencarnado, logo percebeu a situação dele, estava lúcido e logo se viu num outro ambiente. Então o Kardec pergunta: que região é essa que habitais? Estais num planeta? E aí ele diz assim: ao redor dos planetas há o que vós chamais espaço. É lá que estou. Quer dizer, está em redor de um planeta. O mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos é em redor dos planetas em geral, né? Mas quantas graduações nessa imensidade das quais o homem não pode ter ideia? Então, esse mundo espiritual tem várias graduações. Olha que interessante. A gente diz assim: ah, o espírito foi para um plano espiritual, como se fosse uma coisa uniforme. Mesma coisa que dizer, ah, ele foi para a Europa. Uma pessoa vai viajar e foi para a Europa. Mas não é a mesma coisa se ele está em Portugal, se ele está na Espanha, se ele está em Moscou ou na Alemanha, não é a mesma coisa. E se ele está numa capital ou está no interior, no local mais pobre, com mais recursos, são coisas muito diferentes. Você dizer que o espírito está no mundo espiritual, será que dá uma ideia clara do que está acontecendo? Não é? Então, o que ele diz é isso. Esse mundo espiritual em volta dos planetas tem várias gradações. Quantos degraus dessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, do aviltamento da encarnação no mundo inferior, como o vosso, até a purificação completa da alma. Lá onde estou, só se chega depois de muitas provas, que significa muitas encarnações. Então, esse espírito já estava em outra condição. E estava em outra morada, no sentido que estava numa condição espiritual, mas numa condição espiritual mais feliz, mais elevada, de purificação maior da alma. Talvez em outro mundo, não falou claramente isso, mas talvez em outro mundo. Mas aqui na Terra também há várias gradações. Então, veja, os dois estão na erradicidade. O suicida da Samaritana e o médico russo. Mas quanta diferença! Que moradas diferentes eles habitam, no sentido de que estados diferentes eles habitam. Então, estado feliz ou infeliz dos espíritos da erradicidade também são moradas. São moradas temporárias. Porque aquele espírito que na erradicidade está infeliz, no futuro pode ficar mais feliz e vai estar numa outra morada, numa outra situação. Cada morada, cada situação é um ambiente diferente, porque ele também mentalmente acaba afetando os fluidos daquele ambiente e criando um ambiente adequado às emoções e ideias que ele tem, afetando o ambiente, de sensações diferentes, de emoções diferentes, uns revoltados, uns alegres, percepções diferentes, uns percebem luz, outros não, culturas diferentes. Uns acham que estão no inferno, outros acham que estão no Hades, ou que estão na Valhalla, ou que estão no céu. Uns acham que estão em trevas, uns estão alegres.
São muitas diferenças. E como dizem os espíritos que os afins se atraem, em particular no mundo espiritual, onde tiver uma pessoa sofrendo, ele vai atrair também espíritos que vão estar sofrendo, que vão estar num ambiente similar, criando um ambiente similar. E aquilo vai ser uma morada. Aqueles que estão felizes, que têm clareza, que têm uma atitude mais positiva, que estão inclusive aprendendo e ajudando outros, também se unem e formam outras moradas. Isso independente da existência de um umbral, de um vale dos suicidas, de uma cidade ou colônia espiritual. Não há necessidade de ter lugares fixos, físicos, míticos, para que os espíritos estejam lá. Onde tiver dois reunidos pensando similarmente a mesma coisa, ali eles criaram um ambiente, uma morada. Diz Kardec, estas também são, portanto, diferentes moradas. Veja lá, embora não localizadas e circunscritas. Então, aquele lugar de sofrimento não tem uma região geográfica com coordenadas dizendo ali é umbral, aqui é o nosso lar, aqui é o Vale dos Suicidas. Não é assim que as coisas funcionam. Além do que, esses arranjos, essas moradas também se mudam com o tempo, que os espíritos evoluem. Então, essas são interpretações importantes da gente perceber e que são contribuições da ciência e do espiritismo. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e pedir que continuem refletindo a respeito daquilo que nós estudamos. Obrigado, então, pela paciência de estar conosco, refletindo. Postem, se quiserem, nos comentários, no chat, YouTube, postem suas impressões, suas dúvidas e, eventualmente, podemos estar aí respondendo. Muito obrigado, estejam conosco nas próximas vezes em que a gente estiver junto para estudar mais um tema da nossa querida doutrina espírita. Um grande abraço.